Não é novidade que o Canva vem utilizando a IA, a inteligência artificial, para criar alguns recursos, imagens e até vídeos dentro da plataforma. A gente usa muito mídia mágica para fazer essas criações. Mas surgiu aí esse ano uma novidade, que é o Canva Code, né? Que basicamente é um gerador de código utilizando também a IA dentro da plataforma. Com esse gerador de código, a gente consegue criar alguns recursos interativos, até websites, de forma muito simples, sem precisar programar, né, usando aqueles códigos complexos e tudo mais. E aí hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como a gente pode estar utilizando isso, inclusive na sala de aula, tá bom? Mas antes, vamos mostrar aqui o site, né, de apresentação desse código IA, né, esse gerador de código dentro da plataforma. Coloquei aqui para mostrar um pouco do que ele traz, né? Ele diz aqui, ó, crie experiências interativas com apenas uma conversa, né? E integre-as perfeitamente a site, apresentações, documentos e muito mais, sem precisar de uma programação mais complexa, tá bom? Então ele mostra aqui, por exemplo, ó, como a gente coloca, né, como se fosse um chat mesmo, um bate-papo, você descreve para ele ali o que você deseja e ele vai criando esse código e também vai mostrando as versões dele, tá? Então a gente vai vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Ele fala aqui, inclusive, né, algumas sugestões de como a gente pode fazer isso, tá? Podemos redefinir, pedir diversas versões, podemos estar sempre aperfeiçoando esse código. E eu vou apresentar logo aqui dentro da plataforma. Na aba de início mesmo, ele já vai aparecer aqui 3 opções, tá bom? Na parte superior. Seus designs, modelos e o Canva IA, que é justamente, né, nesse tópico, nesse botão, onde a gente vai fazer essas criações, tá bom? Quando eu coloco só no Canva IA, o que aparece aqui pra mim, tá? Ó, tem alguns recursos aqui embaixo, gerar uma imagem, escrever um doc e tem aqui programar, que a gente vai explorar um pouquinho mais esse recurso especificamente hoje, tá? Quando eu desço aqui, ó, eu consigo ver alguns exemplos que o Canva me oferece. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente está sem ideia do que a gente quer criar. E aí, lendo aqui algumas sugestões, a gente pode estar refletindo em como adaptar esse recurso, esse exemplo que ele está trazendo, esse modelo, para a nossa realidade, tá bom? Então, aqui também é legal porque ele já diz em cima, né, como se fosse a característica principal daquele exemplo que ele está dando. Então, aqui é um texto, aqui é uma imagem, aqui é a programação, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E entre outros. Então, basicamente são esses 3 tipos principais, tá? Texto, imagem e programação. E com esses exemplos a gente consegue ter, como eu falei, né, uma noção do que podemos realizar, desenvolver dentro da plataforma, tá bom? Vamos pegar agora aqui a programação, tá bom? Vamos focar um pouco mais na programação. Tem aqui, ó, calculadora de preços interativa para compartilhar os meus gastos, uma linha do tempo histórica interativa, pensando já aí no contexto da sala de aula também, tá? Um cardápio interativo para o meu restaurante, um exemplo. Jogo interativo de flashcards, a gente vai ver um pouquinho desse exemplo também, porque isso é bem interessante para fazer revisão de conteúdos, reforçar alguns conceitos com os alunos, tá? Cartão de aniversário digital com explosão de confetes. Esse é bem interessante porque também dá para adaptar, por exemplo, para certificados e entre outros, tá? E aí tem vários exemplos que vocês podem estar buscando, principalmente de jogos aqui, ó, jogo da memória divertido, jogo de correspondência de vocabulário e entre outros, tá? Então hoje eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é a linha do tempo histórico interativa. Quando eu clico, ele já vai abrir uma aba como se fosse um bate-papo, né, um chat, e ele já traz um textinho aqui, ó. Então eu cliquei e esse texto foi ele que criou, tá? Tem assim, ó, cria uma linha do tempo histórica interativa, comece com um exemplo de linha do tempo das civilizações antigas, contendo eventos chaves como povos egípcios, nananã. E aí ele trouxe, né, essas sugestões aqui, e ele botou aqui, ó, depois pergunte sobre o seguinte: eventos, períodos históricos específicos, faixa etária dos alunos, foco do tema e assim por diante. Então, perceba que assim que eu mandei essa mensagem, já começou aqui na minha parte, né, direita da tela, começou a escrever um código. Isso aqui tá escrevendo sozinho, tá? Ó, não tô fazendo nada. Ele que tá gerando esse código automaticamente dentro da plataforma, tá bom?
E aqui embaixo, que é a minha conversa com o Canva, né, com a minha IA, ele já está fazendo algumas perguntas aqui, ó. Qual é a faixa etária dos alunos? Né? Você prefere um foco específico, por exemplo, cultural, científico, político? Tem alguma preferência de estilo visual? Então ele vai me perguntando, né, algumas coisas, assim, alguns aspectos para ir complementando, né, esse recurso, e eu vou responder ele aqui, tá? Então, no ponto 1, né, que ele pergunta em relação à faixa etária que vão utilizar, eu vou dizer que são alunos de 14 anos, tá bom? No segundo aqui, deixa eu só escrever aqui, ó, estudantes com 14 anos de idade. No segundo tópico, ele pergunta, né, o foco específico. Eu vou dizer que quero uma abordagem mais geral mesmo, tá? Só para exemplificar aqui. E no terceiro tópico, ele pergunta em relação ao estilo visual, cores, temas, ícones. E aí eu pensei em pegar temas mais terrosos ali, pensando nessa cor mais amarronzada e tudo mais, tá? Então eu vou colocar aqui tons terrosos e amarronzados. Não, e cores marrons. Pronto. E aí, quando ele terminar de criar aqui, perceba que eu não consigo enviar, porque ele ainda tá criando esse meu código. E assim, pode variar muito, tá? Se você pedir uma coisa muito específica, muito grande, que precisa ser bem elaborada, vai demorar para esse código ser criado. E o interessante aqui, gente, é que ele cria o código e você vai ver daqui a pouco que ele vai criar a parte visual também, tá? Então, ele não tá criando só o código para que você copie esse código e leve para outra plataforma, não. A ideia é que ele crie o código e aqui mesmo dentro da plataforma ele consiga mostrar como é que vai ficar a parte visual. E acabou de ser criada aqui a nossa primeira versão, né? Perceba que é um tempo bem rápido, né? Porque eu pedi uma coisa basicamente simples para ele e ele criou aqui essa linha do tempo interativa, né, linha do tempo histórica, e ele coloca já aqui, ó, como versão 1, tá? Porque a gente vai tendo que aperfeiçoar. A inteligência artificial, ela precisa desse aperfeiçoamento, né? Então a gente precisa estar indicando para ela o que é que a gente espera, porque assim, a criatividade vem da gente, né? O objetivo, a intencionalidade pedagógica por trás desse material, dessa criação, é nossa. Então a gente precisa estar indicando para ela, né, para a inteligência artificial, para nossa IA aqui do Canva, o que é que a gente espera, o que é que a gente deseja, tá bom? Então eu criei aqui essa linha do tempo histórica. Eu não, né? A IA criou essa linha do tempo histórica e vamos ver mais ou menos o que foi que ela desenvolveu aqui, tá? Colocou aqui em cima civilizações antigas, botou um subtítulo, botou inclusive aqui uma legenda, né? Ó, Egito, Grécia e Roma, que foi justamente o que eu pedi aqui, né? Ó, povos egípcios, gregos e romanos, tá? Colocou aqui o tempo, né? E quando eu clico, ele abre essa caixinha de texto falando aqui alguns eventos históricos. E aí, né? Por exemplo, se eu fosse professora de história, eu teria que ter uma análise muito crítica em relação a esse texto, se ele está coerente, se ele está correto, se está trazendo informações que estão nítidas para os meus alunos e tudo mais, tá? Então aqui ele trouxe, ó, unificação do Egito, né? O rei Narmer, também conhecido como Menes, unificou o Alto e o Baixo Egito, criando a primeira dinastia do Antigo Egito. E aí tem um boxezinho aqui de você sabia, né? A mesma coisa aqui, ó, a Grande Pirâmide. Então, traz uma breve descrição e um você sabia. E aí, ó, lembrando que temos uma legenda, né? Então, a cor é laranja, enfim, meio marrom é do Egito, o azul é da Grécia, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Primeiros Jogos Olímpicos, Idade de Ouro de Atenas, Fundação de Roma. Tá vendo que essa parte aqui já... E por fim, ele ainda traz aqui, ó, personalize sua linha do tempo. Esta é apenas uma amostra, né? Então, a gente pode estar personalizando isso para uma aula de história, pensando aí nesse público, tá? Então, aqui ele traz aqui as opções, né? Adicione os eventos históricos que são relevantes para o currículo. Escolha o tema, se você quer aspectos mais culturais, políticos, científicos. Isso é muito legal para os estudantes
fazerem revisão, né? E eles mesmos construírem, inclusive, essa linha do tempo com informações que eles pesquisaram, tá? Então, dá para ser utilizada de diversas formas, né? Por você, como professor ou professora, como material pedagógico de aprofundamento, material de apoio para esse processo né, de ensino e aprendizagem com eles, ou como uma forma também de avaliação. Então, os alunos podem desenvolver a sua própria linha do tempo digital, interativa, com os eventos que eles acharam mais interessantes, ou que eles pesquisaram e tudo mais, e ir personalizando isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui essas características para ver o que é que ele me... qual vai ser a versão que ele vai trazer para mim, se vai ser muito diferente do que foi criado, ou se ele vai ter alguma modificação significativa, tá bom? Então, vamos esperar aqui fazer essa edição para a gente poder ver a criação dele, tá bom? Ele acabou de criar uma segunda versão a partir daquelas informações que eu trouxe aqui, né? Estudantes com 14 anos de idade, uma abordagem mais geral, tons terrosos e cores marrons, enfim. Então, vamos ver o que foi que ele criou a partir dessas minhas sugestões, né? Claro que eu botei aqui de forma bem pontual. O interessante é que você traga detalhes, né? Uma riqueza ali na descrição, tá bom? Ele colocou, já do início aqui que eu consigo observar, né? Mudou as cores da legenda, né? Dos 3 povos. Colocou também aqui como usar esta linha do tempo. Acho que isso é interessante para os alunos, né? Principalmente pensando aí que esse aqui é um material de apoio para o estudo deles. Então, ó, clique nos cartões, observe como os eventos se conectam, preste atenção nas curiosidades. E aí, eu vou clicar aqui novamente na caixinha de texto, ó, para que a gente consiga ver aqui de mudança, né? Tem uma curiosidade, tá? Acho que também mudou um pouco a linguagem, ó, que fala: o faraó usava 2 coroas diferentes para simbolizar o controle sobre ambas as regiões, né, que falando sobre o Alto Egito e o Baixo Egito. Colocou inclusive uma imagem também. Deixa eu ver as próximas aqui, ó. O da Grande Pirâmide também tem uma curiosidade, tem um ícone aqui, né? Então acho que todos trouxeram algum tipo de curiosidade e um elemento visual também para fazer essa relação, tá bom? Bem interessante. E aí tem algumas atividades aqui, ó, inclusive, que ele traz pra gente poder pensar, né, na sala de aula e no contexto da sala de aula. Isso foi tudo criação mesmo aqui da IA do Canva, eu não adicionei essa parte. Ele trouxe como sugestão, ó. Como eu falei que o foco eram alunos, né, ele já trouxe aqui um debate, ó, qual civilização teve maior impacto, e ele traz uma sugestão pedagógica. Ó, crie sua própria linha do tempo, que foi o que a gente estava conversando sobre isso agora, né? Criar um quiz também sobre as civilizações e pesquisar conexões com o presente, né? Trazendo isso mais para a realidade atual. E aqui eu posso também estar adicionando alguns eventos, tá bom? E aí, caso eu quisesse usar, né, essa linha do tempo, por exemplo, gostei, quero utilizar na minha aula, eu vou clicar aqui, usar em um design, e aí ele vai me mostrar aqui 4 opções principais, né, que é o site, a apresentação, o documento e um quadro em branco, tá? Eu vou clicar em quadro branco porque aí ele não vai ter uma dimensão específica, né? Ele fica como se fosse bem fluido, ó, ele fica bem assim, infinito, né, vamos dizer assim. E aí eu consigo estar aumentando aqui, ó, minha linha do tempo, né, o meu recurso. Eu vou apagar essa parte aqui, vou deixar só até aqui, ó. E aí eu consigo também estar aumentando ou diminuindo esse tamanho, tá? O legal do quadro branco é justamente isso, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Perceba que ele não tem uma dimensão, como por exemplo uma dimensão de apresentação ou num formato A4. Então ele é bem legal para a gente trabalhar com recurso, para deixar ele assim, sem um tamanho específico, tá bom? E aí aqui a gente consegue estar interagindo também com o recurso, certo? A edição, depois que você monta o recurso, né, dentro do Canva Code, o Canva IA ali, que gera esse código, a gente não consegue fazer mais uma edição aqui, tá? Então o recurso ele ficou pronto para ser utilizado. Toda a edição tem que ser feita aqui no bate-papo. Então depois que você coloca em usar em um design, ele vai abrir uma nova aba, uma nova página, e você não vai conseguir mais editar
esse recurso aqui dentro. Então, toda a parte de edição, de você deixar do jeito que quer, em relação a cores, a textos, a interação também, né, a parte da interativa aqui do recurso, tudo tem que ser feito nesse bate-papo aqui, tá bom? Então, esse foi um dos exemplos. Eu vou tentar mostrar mais um aqui, pra gente poder entender como pode ser utilizado. Deixa eu voltar aqui pro início, vou pro meu Canva Code, aqui é o Canva IA, e eu vou clicar nesse daqui do flashcard, porque eu acho que é uma interação também muito interessante. Agora eu fiquei na dúvida se eu vou no jogo de flashcards ou se vou no cartão de aniversário. Vamos no cartão de aniversário, porque eu já mostrei alguns jogos aqui, né? Então ele tá colocando aqui, eu cliquei mais uma vez no exemplo, que o Canva já estava trazendo para mim, e ele traz aqui, ó, no texto, cria um cartão digital de felicitações, baseado, né, aqui no banco de dados, com animações modernas. Comece com um exemplo de cartão de aniversário para a Emma, com animações de confete, um fundo suave, um gradiente de rosa, gradiente, né? Então, assim, ele já traz um textinho prévio com essas informações para a gente poder ter uma visualização prévia desse recurso. Então, antes de eu pedir que ele faça as devidas modificações. Então, por exemplo, aqui tá com o nome de Emma, mas eu posso mudar para um outro nome, como Paulo e entre outros, tá? E aí depois ele também traz algumas perguntas para eu poder complementar. Então, qual é o nome do destinatário, né? E o tipo de comemoração, que eu coloquei aniversário, mas poderia ser, por exemplo, um chá de bebê, pode ser um evento da escola, enfim, pode ser várias outras coisas, né? A gente está pensando aqui só no recurso, em como utilizar ele, mas a aplicação prática, né? O objetivo prático dele ali vai muito depender de cada pessoa que está criando esse recurso, tá bom? Em relação também à paleta de cores, né? E ele inclusive vai trazendo aqui as características, ó, precisa ser de 2 a 3 cores específicas. Qual é a mensagem que você gostaria que tivesse aqui no cartão, né? Tem uma preferência pelo estilo, né? Ó, pegando só o texto que ele colocou, o exemplo que ele trouxe aqui, ficou assim, ó: feliz aniversário, Emma, que seu dia seja tão especial quanto você, nananana. E quando eu clico abrir o cartão, ele aparece aqui, ó: parabéns, desejamos a você um ano incrível, nananã, com carinho seus amigos. E aí eu coloco em comemorar, e aí vai descer esses confetezinhos, tá? Então, é um recurso muito simples, né? Mas assim, eu acho que só essa interação, né, de a gente clicar, caiu o confete, eu podia pedir para que soltasse fogos de artifício, talvez, enfim, e moldando e complementando, né, esse recurso, mas só para vocês verem como fica essa parte visual dele, tá? E um outro recurso também é o do próprio flashcard, que aí eu falei que ficava na dúvida porque é um recurso muito bacana. Deixa eu fechar aqui a linha do tempo. Ó, eu cliquei aqui, ó, no jogo interativo de flashcard, e ao invés de ele abrir uma nova aba, ele colocou aqui um textinho, ó: cria um jogo interativo para ensinar um vocabulário. E aí pode ser para qualquer idioma, né? A gente pode pensar no português, mas pode ser para inglês, para espanhol, francês, enfim, vai muito aí do seu objetivo, né? Aqui, por exemplo, ele colocou o espanhol, trazendo 5 cumprimentos comuns, animações de virada de carta e acompanhamento do progresso. Tá, eu vou colocar aqui então para ele criar do jeitinho que ele colocou o exemplo, não vou fazer nenhuma alteração, só para ver como é que vai ser o formato desse jogo de flashcard. O flashcard, ele é muito utilizado para revisão de conteúdos, geralmente quando a gente está trabalhando não só o vocabulário, mas também, por exemplo, matemática ou alguns conceitos mesmo. Então, por exemplo, né, eu posso estar trabalhando aí a partir de matemática, como poderia ser, né? Trago ali alguma questão, alguma equação, por exemplo, e o outro lado pode ser o tipo dessa equação, se é uma equação de primeiro grau, de segundo grau, ou pode ser também a resolução desse cálculo, né? Na parte de português também a gente pode fazer nesse mesmo formato como do espanhol. A gente pode estar trabalhando aí tempos verbais, adaptações também aí para a questão da conjugação e entre outros, tá? Assim, estou trazendo só alguns exemplos, mas isso vai ser muito específico de cada disciplina, né? Em ciências também dá pra gente trabalhar, por exemplo, as interações, né?
a questão do ciclo, o ciclo de vida, entre outros, tá bom? Então vamos ver o que ele vai criar aqui de ideia para esse flashcard. E perceba mais uma vez, ele está criando todo o código nessa parte direita, né, da tela. E aí ele está dizendo aqui, ó, que depois ele vai perguntar, né, algumas coisas específicas. Então, por exemplo, tem alguns termos que eu posso querer trabalhar com a minha turma, ela pode estar um pouco mais avançada, então eu posso colocar palavras mais difíceis para elas e tudo mais, tá? Ó, ele criou aqui uma primeira versão, flashcards de espanhol, cumprimentos comuns. Então, aqui tá aparecendo o texto, né, em espanhol. E aí, quando eu clico aqui, ó, a carta, ele vira para a minha resposta correta em português, né? Inclusive trouxe aqui até um exemplo de como aplicar na prática. Eu acho isso muito legal para o estudante. E aqui é interessante que ele não vai te dizer, né? Não vai dizer para o estudante se está certo ou errado. Não é automático, né? Ele não vai precisar escrever ou falar. Então aqui eu posso estar estudando para minha avaliação e aí eu falo, né, que essa palavra significa olá em português. E aí é uma autorregulação, uma autoavaliação também. O estudante pode clicar aqui, ó, se ele acertou ou se ele errou. Se eu acertei, tem uma comemoração. Vamos ver aqui, bom dia, né? Vamos dizer que eu errei, tá? Eita, eu falei que era boa noite, sem querer. E aí ele passa para a próxima. Boa tarde, acertei. Aqui eu coloquei só 5 exemplos, tá? Ó, como fica, para ser bem rapidinho. E aí finaliza e a gente pode reiniciar todo o baralho, tá bom? Aí ele traz aqui, ó, personalize seus flashcards. Eu posso trazer aqui um nome para o baralho, né? O tema também e salvar as configurações, tá? Ó, deixar colorido, né? Posso botar aqui revisão, só pra gente poder ir personalizando mesmo, tá? Só ver aqui algumas configurações, ó. E aí, para utilizar esse recurso interativo, mesma coisa, usar em um design e eu posso estar utilizando ele em alguns outros formatos, tá bom? Bom, esse é um pouco assim, explorando bem rapidamente, né? Esse recurso de gerar código através da IA do Canva e pensando aí muito também em como a gente pode aplicar isso num contexto educacional, de como os estudantes podem estar criando, ou você como professor e professora também pode estar criando esse material pedagógico para ser aplicado na sua sala de aula, tá bom? Mas assim, isso dá para ser adaptado para diferentes contextos, não só educacionais, né? E aí vai muito da criatividade, do seu objetivo. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que possa compartilhar com outros colegas e até o nosso próximo vídeo.